e chorando, e com a certeza plena que o Senhor, Pai amado, restaurará vidas, purificará corações. Mais uma vez te peço pela vida do nosso pastor, abençoe, prospere ele, guarde-o, proteja, esteja com ele, com a família, aqui como nós, como ovelhas, que possamos a cada dia o ajudar. Pai amado, a cada momento dê-lhe graça, sabedoria, perseverança nesse tempo. Pai amado, que o Senhor venha reafirmar o coração dele. Pai amado, que tu és o Deus que está à frente dele. Assim como o Senhor falou com Josué, para onde ele for, o Senhor estaria com ele. Ah, o Senhor seria a fortaleza. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele nos daria pastores segundo o seu coração, e Ele tem nos dado. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem liberdade na tua vida, irmãos? Amém? Tem liberdade aqui neste lugar, nesta manhã. Vamos declarar isso ao Senhor. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sou, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Muda as coisas, mais uma vez, sou tua casa. Sou, eu sou tua casa, Senhor. Sou teu lar, muda as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Vai, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Eu sou tua casa, igreja, cante. Sou tua casa, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Vai encerrar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, dá liberdade a ele. Fala com ele, eu sou tua
tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é a cura para a nossa alma, amém? O Senhor é a cura para o nosso corpo. Aleluias. Quantos creem? Creio que Tu és a cura, Senhor. O Senhor escuta quando nós clamamos a Ele, querido. O Teu clamor tem subido ao Senhor. Se for de coração, de corpo, alma, o Senhor já ouviu o Teu clamor e Ele trará a cura, a salvação, amém? Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em Ti. Confio em Ti.
O Senhor pode derramar a unção dele neste lugar, nesta manhã. Amém? A renovar as nossas vidas, para que o fogo do Espírito Santo arda em nosso coração, dia após dia. Precisamos disso para podermos sobreviver neste mundo. Amém? Glória a Deus. precioso meu irmão. Eu quero convidar os homens presentes na casa para nós
apresentarmos um hino em adoração ao Senhor pela vida do nosso pastor. Amém? Pode ser aqui, tem poucas pessoas aqui atrás aqui, ó. Há pouco não, veio homem demais. Vai. Passou para ficar embaixo, por causa da distância. Um bocado aqui em cima, um bocado lá embaixo. Vai lá. Espalhar no corredor da igreja aí. A minha vida é do mestre. É mesmo, hein? É vocês dois mesmo. Tá em dúvida ainda? Tá em dúvida ainda? É vocês dois mesmo. Tá? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. e a minha vida é do mestre, A minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Vai! A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Só pode. A minha vida é do mestre, Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. e a minha vida. A minha vida é do mestre, meu coração é meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Ô, glória! Aleluia. Deus é maravilhoso. Quantos homens desce ali? Pouco eu subo ali. Queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 11. Subir enquanto você abre. Hebreus 11, versículos 1. Vou ler alguns versículos aqui, onde nós vamos basear a nossa ministração desta manhã.
Semana para nós é interessante. Além de hoje comemorarmos o Dia do Pastor, dia 12 agora, mais precisamente como Dia dos Namorados. Não é Dia dos Namorados só, Dia do Pastor Enéas. Pastor Enéas fez 50, meio século, benção pura. A gente está muito feliz, né, pastor? Ele reiniciou, deu um restart aí, né, pastor? 50 você reinicia para top. Então eu quero ler alguns. Primeiro, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Agora o 7, só o início. Pela fé, Noé. 8, pela fé, Abraão. Depois, 22, pela fé, José. E depois, 23, pela fé, Moisés. Hoje nós vamos ministrar sobre líder, sobre ser líder. Todos nós aqui somos líderes, amados. Você é líder, às vezes, do seu lar, sua casa. Você, quando se torna cristão e aceita Cristo Jesus, o mundo começa a te ver como alguém líder. Alguém que vai representar Cristo. Então, no final, eu vou fazer especificamente pastor, mas eu quero falar como líder como um todo. Porque tem algumas características de um pastor que é interessante nós entendermos. Uma das características do pastor também é ovelha. É, pastor? Ovelha do grande pastor. Pastor também chora. Chora, pastor? Oxe, não. Oxe. Achei que só não chorava, não. Pastor sente dor. Oh. Pastor se dá, se doa. Pastor precisa ser exemplo. Os cristãos também, pastor. Você que é só o pastor. Então eu queria ler algo. Estava no meu livro de teologia pastoral. E eu peguei algo lá interessante. Deixa eu me ler a sentença. Diz assim: o mundo precisa de líderes que não possam ser comprados, cuja palavra seja seu compromisso, que ponha o caráter acima das riquezas, que possuam opiniões e vontades, que sejam maiores que as suas vocações, que não hesitem em arriscar no seu propósito, que não perca a individualidade no meio da multidão, que sejam honestos nas coisas pequenas, como também nas coisas grandes, que não se comprometam com erros, que cujas ambições não se confiem a seus próprios desejos egoístas, que não digam que fazem isso ou aquilo, porque todos fazem, que sejam fiéis em todas as circunstâncias, que não creiam que a astúcia, a manha e o jeitinho são as melhores qualidades para triunfar, que não tenha vergonha ou receio de se colocar ao lado da verdade, que sejam capazes de dizer não com muita força, ainda que o resto do mundo digam sim. Para resumir, o mundo precisa de líderes que sejam íntegros. O mundo está carecendo de líderes que sejam íntegros. E nós, como cristão, como servo do Senhor, nós precisamos entender isso com muita seriedade. De Timóteo, o Tiago dizendo a Timóteo na carta de 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro ou como alguém aprovado, que não tenha de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Volto a te afirmar, o mundo precisa de líderes. Eu e você somos a resposta de Deus para esse mundo, amém? Amém? Você aí que está me escutando nessa live, o mundo conta com você como líder. Então eu queria falar com você nesta manhã, de uma forma rápida, sobre 4 líderes que eu citei aqui.
Desses 4 líderes, a característica principal deles, eles vai nortear, lá em Hebreus diz que foi a fé. Mas a fé movida de quê? A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia. Ela precisa ter uma atitude nela. E eu quero, através desses 4 líderes aqui, compartilhar com você nesta manhã o nosso elevo espiritual sobre 4 líderes que nos dá características lindas e fantásticas que o mundo está carente. O primeiro deles é Noé. Então, se você quiser me acompanhar, eu queria que você fosse lá em Gênesis 6, 9. E eu quero ler apenas o versículo 6 e 9. Perdão, 8 também. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e íntegro. Entre a sua geração, uma versão diz assim, entre o povo daquela época, Noé andava com Deus. Deixa eu ler um negócio aqui. O que fez Noé tão importante para que Deus poupasse de uma grande catástrofe? Noé era um dos 10 homens mais ricos do mundo, segundo talvez a revista Forbes. Tinha mais seguidores nas redes sociais do que cantores pop. Fazia doações para instituições de caridades muito maiores que Bill Gates. A história de Noé é resumida nesse versículo que eu acabei de ler. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. O que vai definir sinceramente a minha e a sua liderança cristã é o seu relacionamento com Deus. É verdade que as suas outras atitudes também definem muito, mas principalmente o seu relacionamento com Deus. Porque como está o seu relacionamento e o meu relacionamento com Deus, estará todas as outras coisas. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 6, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é interessante entendermos quem foi Noé. Noé foi um homem chamado por Deus no momento que a palavra de Deus descreve que Deus olha para a terra e como se arrepende do homem que tinha feito, porque a geração estava corrompida, o povo estava distante de Deus. Jesus vai afirmar, quando ele está andando, olhando para os fariseus e publicanos da época, fala assim, ele dá um suspiro e fala assim, geração perversa. Vou citar aqui nos irmãos. Geração perversa, porque fala que me louvam com o coração, ou melhor, com a boca, mas seu coração está longe de mim. Era mais ou menos assim o povo daquela época, eles estavam distantes de Deus totalmente, e Deus tem uma sentença para aquele povo, vou destruir esse mundo, vou acabar com esse mundo, só que alguém acha graça, olha o olhar de Deus e acha graça. Deus chama Noé, um homem que andava com Deus, um homem que era justo, um homem que se diferenciava dos outros. Olha que coisa interessante, mas naquela época, Noé não tinha Bíblia para ele andar com Deus. O que Noé tinha? Você vai ver no capítulo 5 aí, a genealogia de Noé, algo fantástico. Você começa vendo o bisavô de Noé, chamado Enoque. A Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. No meio de uma geração perversa. Você vai ver o avô de Noé, Matusalém ou Metusalém. O homem fez o quê? Ele viveu o que mais viveu na face da terra, 969 anos. O que esse homem fez? Deve ter sido respeitado pai e mãe na íntegra, porque isso é a promessa de Deus para a nossa vida. Deve ter muito respeitado autoridades, ser um homem de respeito. E vem depois o pai de Noé, um homem chamado Lameque. O que ele fez de extraordinário? Ele profetizou que sobre a família dele, sobre o filho dele, algo de novo renasceria no mundo. Eu não sei se você já está me entendendo aí, que liderança requer de nossa vida uma vida íntegra diante de Deus, uma vida séria. E mais do que tudo, Noé vai me mostrar algo, uma fé corajosa. Uma fé que não se envergonha do momento, como eu acabei de ler. Uma fé que não vai se titubear de acordo com o momento que vivemos. Depois você vai me ver eu repetindo isso, mas tem pessoas que era um antes da pandemia. Na pandemia se tornou outros, e como sairá depois?
Desafiador isso. É uma coisa que precisamos refletir com muito carinho, muita seriedade. E tratando nós que somos servos de Deus, que carregamos conosco a palavra da verdade, isso é mais evidente. Você pode ter certeza que tem alguém observando eu e você. Como ele está nessa pandemia. Como tem mexido com ele. É verdade que os medos vão chegar na minha e na sua casa. Quando Jesus diz isso, quando ele está finalizando o Sermão do Monte, que ele diz assim, há duas estruturas na vida do ser humano. Ele fala que as duas casas que foram construídas, aparentemente iguais. Só que sabe quando foi mostrado que um era diferente da outra? Quando veio as tempestades, quando veio os problemas, quando veio o dissabor. Uma casa tinha uma base sólida, a outra não tinha. Provérbios 10, 25, se não me foge a memória, vai dizer, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece de pé. O justo tem um firme fundamento. Líder. Então, a coisa que eu vou aprender com Noé, Deus chama Noé e fala assim, uma coisa muito simples para Noé. Estou precisando ser que eu vou destruir a terra com água, e vou fazer chover, e vou fazer um negócio. Eu vou precisar de ser que você construa um barco. Deixa eu contar alguns detalhes aqui. Primeira coisa, Noé discerne a voz de Deus. No tempo que vivemos, se não discernirmos a voz de Deus, nós vamos ouvir um monte de coisa. Nós vamos ficar focados nas redes sociais, nós vamos ficar focados no G1, no G2, um monte de coisa. Nós vamos ouvir todo mundo e vamos dizer, fulano tem razão, fulano tem razão. Se você observar desde o início da pandemia, tem um monte de gente que tinha razão, já acabou a razão. Quantos já viram isso? Um monte de gente aí que às vezes no início da pandemia nós estávamos assim, eu estou com fulano de tal. Então eu vou falar um negócio com você com toda a seriedade do meu coração e à luz da palavra de Deus. Ei, a Bíblia diz assim, maldito é aquele que confia, que coloca no homem seu braço forte. O homem erra, o homem falha. É verdade. O que é colocar no homem seu braço forte? Toda a sua confiança, mas a palavra de Deus também fala, confia em mim e prosperarei, a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a nossa confiança, amados. Uma liderança séria, um cristão sério, ele sabe quem ele ouve. Deixa eu te falar um negócio. Quer saber mesmo se A ou B está falando a verdade? Esse é o filtro. Essa palavra não mente. Passa os céus e a terra, mas essa palavra não mente. Então eu e você, a nossa confiança, a palavra de Deus, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos mansão do nome poderoso de Deus. Há alguém olhando você, alguém me olhando, como está você na pandemia? Você confia nesse Deus mesmo? Primeira coisa, ele discerniu a voz de Deus. Daqui a pouco, o que ele faz? Uma coisa para mim fantástica. Deus fala bem assim, mas tem um detalhe, o projeto é só para você e sua família. Agora vem um problema muito sério, muitos líderes têm caído nesse processo. Muitos têm entendido a voz de Deus, é verdade. Muitos até têm esforçado para andar com ele, e eu e você falam assim, fulano de tal é de Deus demais, só que tem um detalhe. Essas pessoas não têm passado o que eles têm sentido e não conseguem colocar isso dentro da família, dentro da casa. Desafiador. Sabe por quê? Que é um projeto que ele tem que estar de dentro da sua família. Olha só que interessante. Deus pode requerer de mim e de você renúncia ou interrupção de alguns sonhos para que o projeto dele venha a ser exercido. É mais ou menos o que Jesus está falando lá em Lucas 9, 23. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. O problema é que seguir a Deus é um problema para muitos, que quando chegamos diante de Deus precisamos ter renúncia. Precisamos ter renúncia. Uma característica de líderes, irmãos, dentro da casa, e nesse momento nós temos nos perdido muito, é que nós não temos renunciado. A gente não tem abrido mão de sonhos nossos. Jó vai dizer com muita propriedade em Jó 42, 2, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus sonhos, seus planos são frustrados. Os sonhos de Deus não são frustrados, o meu e o seu. Entenda, os sonhos de Deus não são frustrados.
Então, quantas vezes eu e você, no nome de Deus, colocando o nome de Deus, temos colocado nossa família em tantas situações. Noé entendeu a voz de Deus e colocou a família dele no projeto. A coisa não é fácil, não. Eu vou pensar por mim aqui. Imagina Deus colocando algo no meu coração de Deus e eu chegando lá para falar com a Ingrid. Com a Ingrid com o Lucas. Não é fácil, não. Vou falar de mim, depois vou falar de pastor, para você entender. Deus colocar... Pensa você na pele de Noé, chegando dentro de casa, batendo papo, conversando com a Dona Maria, falou assim, Deus mandou falar um negócio para nós. Eu tenho certeza que foi Deus. Nós temos que construir um barco aí, só vai entrar nós nele. E é só nós que vai construir. Deixa eu te contar um segredo, naquele tempo não tinha chovido não, querido. Você vê a palavra de Deus, até então, não tinha caído chuva na face da terra. Ei, deixa eu te falar, sabe por que Noé ganhou a família dele para Deus? Porque dentro da casa dele, ele era a mesma coisa em qualquer lugar que ele era. O problema é que nós vivemos uma coisa perto da nossa família e longe da nossa família, nós somos outros, amados. Nós precisamos ter integridade aqui, lá e dentro do seio da nossa família. Alguém, olha, sinceramente, alguém da sua casa pode ser que não seja cristão, mas ele vai olhar para mim, para você e falar bem assim, olha, eu conheço ele, eu conheço ela. Eles têm falha igual eu tenho, só que eles têm um Deus por eles, e eles são fiéis com seu Deus. Desafiador isso. A única coisa que eu vejo é isso aí. Segunda coisa. Bicho lá dentro, tinha que ter provisão, tinha que ter uma boa administração dentro da casa. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou, e uma ovelhinha faltou. Saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha. Chamou, filho, para grandes projetos. Deus te chamou e te falou contigo que Ele estaria com você, Ele te daria força, e diz mais Ele ainda, que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, mas Ele nos ajuda, porque não sabemos nem orar como convém, é Ele que nos toma pela mão direita e diz, filho, quando passar pelo fogo, filho, eu vou estar junto, filho. Desafiador filho, viver com Deus é desafiador, mas... Aí você imagina, coloca na pele do pastor. Chega na família e fala assim, o nosso pastor. Tem uns detalhes que nós vamos ter que abrir mão. Hoje é dia do aniversário do pastor. Imagina que não tem pandemia. Dia do aniversário do pastor do negócio. Mas tem um negócio diferente que vai acontecer e o pastor tem que estar lá. Vai estar lá. Às vezes ele abre mão de sonhos dele para que os sonhos de Deus sejam estabelecidos. Nós precisamos valorizar e amar, amados. Vamos para o próximo, para finalizar. Noé construiu a arca, não foi de qualquer jeito, teve organização, teve disciplina, teve planejamento. Depois você lê lá Provérbios 1, amado. Nós estamos precisando disso. Tem um monte de gente que fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo, e Deus dá promessa, você vai ser bênção, você vai ser próximo. Só que a gente está sem organização, a gente está sem disciplina. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, com toda a seriedade do seu coração. Essa pandemia, você já parou para ler a palavra de Deus? Porque você ganhou um tempo a mais aí. Vou te falar um tempo aqui, local. Algumas atividades da igreja teve que parar. Se você vem de manhã à noite, você não está aqui. Com raras exceções, quem toca, algum outro. Então você vai ter um tempo a mais com Deus, sim ou não? Sim ou não? Vamos ser sinceros. O que eu fizemos aí da nossa vida aí? O que você agregou à sua história em relacionamento com você e Deus? Nós queremos muito de Deus. Prepara Israel para encontrar com seu Deus. Prepara Israel. Prepara-te, o seu Deus está voltando, prepara-te. Prepara, amados.
Para finalizar, Noé não fez essa arca à toa, amados. Sabe por quê? Você tem que estar pronto e entender que propósito vem antes de recurso. Eu não sei o que você tem aí, que você está querendo com Deus. Então tem um propósito firme com Deus. Ah, mas eu não estou vendo recurso. Já falaram que esse ano já acabou. Eu tinha sonhos no início da pandemia que não vai ter jeito de realizar. O ano todo eu tinha para fazer. Eu pensei que já ia ser difícil. E agora? Se tudo der certo, talvez em novembro, que nós vamos voltar num novo normal. Não vai dar tempo não. Deixa eu te falar um negócio. Propósito vem antes de recursos. Começa no seu propósito, Deus que garante recurso. Ele patrocina os seus sonhos. Amém? Vamos para o próximo. Abraão. Você vai comigo lá em Gênesis 12, 1, diz assim, eu vou ler rápido aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. O que eu aprendo com Abraão? Abraão é o líder que tem fé, mas ele persevera em seguir o Senhor. Ele persevera em seguir o Senhor. Diferente de Noé, Abraão vai ser considerado pai da fé. Quem falou isso é o apóstolo Paulo. Deus vai falar de Abraão, ele é meu amigo. Lá em Isaías, olha que coisa magnífica, Marquinhos. Pessoal, Deus falar isso aí, olha, é meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Pessoal, Letícia, Espírito Santo de Deus falar, tu é mesmo meu amigo. A gente precisa disso com o Espírito Santo, ser meu amigo, tu és meu amigo, tu és meu amigo, tu és meu amigo. Feche teus olhos só por um segundo, rapidinho. Você que está aí na live, que você puder me escutar, feche teus olhos e fala, Espírito Santo, meu amigo, vem, vem. Espírito Santo, meu amigo, vem, Espírito Santo, meu amigo. Preciso de ti no meio. Me ajuda a perseverar. Abraão é chamado para um projeto que Deus chama Noé e fala assim, o projeto é esse, vai fazer assim, assim, assim. Abraão ele só fala bem assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque tem pessoas aí que têm hábito que eu não agrado. Ele estava em Ur dos Caldeus, um lugar aqui de idolatria bruta. Deus fala bem assim, ó, é mais ou menos ele falar assim comigo, com você, ei, eu quero você como líder, quero ser bênção na sua vida, quero te usar, mas tem hábitos na sua vida que você precisa largar. Sai desse negócio, não abre mão disso, não posso abrir mão desse negócio, abre mão disso aí. Isso vai me doer, não, isso está comigo desde que eu nasci, não, abre mão disso. É mais ou menos isso que ele está falando. Sabe por quê? O pai de Abraão sai com ele de uma terra com um destino a Canaã, projeto dele. Mas quando chega em Ur, ele para. Era mais ou menos isso que Deus está falando com ele. Sai de uma terra que o pessoal que começa as coisas e não termina. Como eu disse, às vezes nós fazemos projetos e falamos assim, Senhor, vou fazer isso no início da pandemia, no início do ano, vou ler a Bíblia, vou fazer isso, pelo menos um capítulo por dia. E o tempo vai passando, Aí chegou a pandemia. No início da pandemia, a gente até fica meio assim, ai, Senhor, agora eu vou orar, eu vou buscar. Mas o tempo passa, e a gente fala assim, será que Deus está me escutando? Nada aconteceu. Que a gente é da geração miojo. Tem uns textos na Bíblia que me assustam antes de eu concluir geração miojo. Porque tem pessoas aqui que oraram tanto tempo, o próprio Abraão recebeu uma promessa e esperou 25 anos para a promessa concretizar. A gente espera 25 minutos, acabou. Esses dias eu falei, meu Deus do céu, a coisa está feia mesmo para o meu lado. Dobrei o joelho, vou orar. Aí comecei a orar, fervoroso. Daqui a pouco, glória a Deus. 5 minutos, pastor. 5 minutos só. Aí deu vontade de levantar, eu falei assim, ué, Jesus. Deu vontade de dar uma mexida no celular, deu vontade de ver outra coisa. 5 minutinhos. Ei,
Aí eu voltei e falei assim, só você, eu tenho que parar com isso, né? Tem que buscar um pouquinho mais de Jesus, né? Tem que ficar um pouquinho mais com ele, porque tem dia que é verdade que a gente não está muito afim de falar. Então começa falando assim, Espírito Santo, eu não estava nem afim mesmo de joelhar, não, só sabe aí. Coisa não está sério, mas eu preciso de ti, eu dependo de ti. A minha carne está querendo uns outros negócios aqui, está querendo ver uns vídeos, está querendo ver uns negócios aqui, mas eu estou querendo a tua presença, porque eu preciso da tua presença. Não dá para sobreviver sem a tua presença, Espírito Santo. Não dá para sobreviver sem a tua presença, entenda. Irmãos, eu não quero, pastor, que ninguém está escondendo que tem uma crise, não, tem um problema. E ela está aqui, sim, é verdade. E ela pode te afetar e chegar no seu coração na área que você é vulnerável, na área que eu sou vulnerável. Tem a área emocional, tem a área familiar, tem a área psicológica, tem a área espiritual, amado. Mas então o que é que nós precisamos? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se não fortalecemos no Senhor na força do seu poder, ei, você que é líder de casa, somos líderes de casa, amados, o Espírito Santo de Deus precisa ir. O que é que eu aprendo com Abraão? Dependência de Deus. Deus requer dependência, confiança nele. Não é fé nas nossas próprias habilidades. Confiar nele. Confiar nele. Sabe o que Abraão fez? Eu estou pulando aqui, você sabe a história de Abraão, só quero ser direto sobre liderança. Abraão me ensina uma liderança com perseverança, sim. Porque esse homem foi tantos embates. Deus chama ele para um lugar, ele vai sem reclamar. E o mais interessante, de onde que ele estava, para até chegar a Canaã, onde que Deus chamou para ele estar, era quase 700 quilômetros. Sabe o que Abraão fazia? De tempo em tempo, cada momento que ele parava com a caravana, com a viagem que ele estava fazendo, ele era grato, ele levantava um altar em adoração ao Senhor. Nós estamos precisando de perseverança, sabe o que, irmão? Gratidão. Gratidão. Que é um segredo para perseverar? Gratidão. Lá em Filipenses 4 diz assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas e por ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Não é pecado aí você dobrar o joelho e começar, Senhor, o quadro da minha história é assim, estou bem nessa área, mas isso está afetando meu filho, está afetando minha esposa, está afetando minha casa, está afetando isso, está afetando, talvez minha casa está bem, mas minha mãe, meu pai, minha avó, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, está assim, Senhor, venha. Não é pecado você chorar na presença de Deus, mas nós precisamos ser mais gratos, amados. Nós temos chorado muito pelo que não temos, mas nós temos agradecido muito pouco pelo que temos. A Bíblia diz em vários momentos que celebrai ao Senhor com júbilo. Olha, se você observar no nosso dicionário, Aurélio mesmo, nosso aí, você jogar no Google, na nossa língua portuguesa, celebrar e jubilar parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Celebrar é muito mais do que simplesmente se alegrar. Não. Você está com o coração tão agradecido, tão assim eufórico com a situação. É como se você tivesse algo que você não tem ainda. Lembro de uma situação comigo e minha esposa. A gente estava prestes a ganhar algo. Mas chegou na hora, não deu certo. A pessoa olhou para a gente e falou assim, você ganhou, não ganhou? Eu falei assim, não, nós não ganhamos. Eu estava com meu filho, me lembro, no hospital. E eu sabia que o meu coração estava muito quebrado. Mas quando eu saí de lá, alguém me perguntou assim, seu filho teve alta? Eu falei, não teve. Se era um domingo de manhã, eu ia pregar aqui à noite, já contei isso aqui. Não teve. Mas a pessoa olhou para mim e falou assim, mas parece que você está alegre. E o meu coração estava deslacerado. Ei, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz outra vez, vos digo, alegrai-vos. Filipenses diz. Perseverar em seguir o Senhor não é qualquer coisa. Então a coisa que Abraão me ensina é perseverar. Terceiro líder,
José, o líder que sonha, esse aqui é forte, fé com integridade. Fé com integridade. Primeiro não é fé com coragem. A gente tem que ter coragem para fazer algumas coisas. Segundo, fé com perseverança. Terceiro aqui, fé com integridade. Gênesis 39, de 1 a 4, diz assim: José havia sido levado escravo para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando seu senhor Potifar percebeu que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia e tudo que ele realizava prosperava, agradou-se de José e o tornou administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, ao cuidado de José, a sua casa, e lhe confiou tudo o que lhe possuía. Você sabe a história de José? José foi traído pelos irmãos, vendido, e agora ele está na casa de Potifar. José era para estar muito chateado, Marquinhos. Poxa vida, chateado, Marquinhos. Família, Marquinhos. Imagino aquela mulher linda, cheirosa, chique, aquele menino lindo lá da sua casa, Antônio, e Natalinha te decepcionar. Imagina os meninos bons daquele. Mas você imagina o pessoal se decepcionando, Marquinhos? Como é que você estaria chateado? Minha mamãe, esposa, a gente estaria chateado. Mas a gente, às vezes, recebe decepção de casa. Recebe ou não recebe? Mas quando recebe, fica meio chateado um com o outro. O Espírito Santo de Deus vai lá e restaura. Mas José estava sendo vendido pelo seu irmão. Ele chega na casa de Potifar e ele é promovido. O que eu aprendo aqui? Cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso, líder. Cuidado. José tinha sonhado tempos atrás que ele ia ser administrador. E aparentemente ele está sendo um grande administrador. E o que acontece com ele? Quando o sucesso vem, eu quero correr aqui, vem também as propostas. Talvez você passe dessa pandemia e daqui a pouco Deus te prospere, Deus te abençoe. Lembre dessa mensagem. Se mantenha íntegro. Eu disse e quero repetir. Tem pessoas que tinham caráter no início da pandemia. Já mudou totalmente no meio da pandemia. As redes sociais que o diga. Depois da pandemia, desafiador, quem será essa pessoa? Desafiador. E se tratando de nós cristãos, que carregamos conosco a marca do Espírito Santo de Deus, quem seremos nós? Manteremos nós a integridade? No nome de Jesus, manteremos. Seremos os mesmos, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, da bondade de Deus. Que o Senhor estará conosco, já disse isso. E José, ele recebe proposta de uma mulher louca. E ele disse não. Porque tem proposta para a nossa vida que parece ser boa aos nossos olhos. A Bíblia diz assim, há planos que parecem ser bênção, mas seu final é de morte. Ei, entenda só, eu gostei dessa frase, esses dias eu postei até no meu status assim, não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define aonde você quer chegar. Conheço pessoas que têm talento para dar e vender, fantásticos, mas já permitiram se dobrar diante de situações que o caíram, fizeram cair. Ei, e às vezes a gente pensa, cair é só em pecados. Não, você deixou de sorrir, você caiu. Você deixou de se alegrar com algo do Senhor, você deixou de ser grato. Caímos. Que às vezes a gente acha assim, eu não tenho nada mais para agradecer. Você está vendo essa pandemia? Temos. Cuidado, Senhor. A pandemia não pegou Deus de surpresa, não, querido. Deus não está lá no céu. Imagina Deus lá no céu, descabelando. Nossa, que é isso? Essa pandemia aí. Eu li um negócio, um texto esse dia, que perguntaram a um astrólogo
cara que mexe com número, com esse negócio, falou assim, o que vai ser o ano de 2020? Aí ele falou bem assim, lá no início de janeiro, vai ser um ano leve, um ano light. Aí voltaram para ele e colocaram para ele o microfone de novo e falaram assim, e aí, o que você acha agora? A gente não contava com coronavírus, né? Deixa eu te contar um segredo. O meu Deus, o seu Deus, Ele já sabia antes de acontecer, Ele é fiel, Ele não nos abandonou, não. Está conosco. Entenda só, você vai ver na caminhada de José, desde os primeiros momentos, quando ele sai, os irmãos dele, você precisava ver nas redes sociais José, menino, Marquinhos, você tinha que ver. Quando os irmãos dele venceu ele, a primeira vez que ele pegou o celular, colocou lá no WhatsApp, odeio pessoas falsas, hashtag, esse lado é melhor. Pessoas intoctas. Era isso que ele estava fazendo, Edmilson? Não. Ele continuava adorando. Estou falando que não estava chateado, não. Eu estou falando que a presença de Deus estava com ele. Potifar vê nele a presença de Deus. Daqui a pouco, o que acontece com ele? A mulher calunia ele e ele vai lá para a cadeia, injustamente, mais uma vez. Agora, o que ele fez? Agora ele ficou nervoso, Marquinhos. Ficou nervoso, chateado. Foi de novo para a rede social e falou bem assim, esse povo não vai nada. Lá dentro da cadeia viram a presença de Deus na vida de José. Não importa onde você está, não é o ambiente que te faz, não, querido. O Espírito Santo de Deus está com você em qualquer circunstância. Interessa onde você anda, leve Deus como seu amigo, companheiro de viagem, Ele não se apartará de você. Nós estamos precisando de pessoas, o pastor já me falou isso em várias oportunidades esse ano. Esse ano é um ano de integridade. O pastor um dia coçou a cabeça e conversou comigo assim, rapaz, esse ano é um ano de integridade, né? Tem umas surpresas aí, uns negócios diferentes. Que é um ano de integridade, né, irmãos? Amados, ano de integridade. E José, sabe que José me mantém na integridade? Sabe por quê? Porque ele tinha um coração perdoador, amados. Deixa eu correr, só mais 5 minutos eu finalizo. O teclado diz, chega aí, toca aqui para mim, só para mim finalizar. Toca aqui para mim aqui, 5 segundos. Toca se tu olhares, Senhor. Olha aí. E o último, depois eu passo neles aqui. Moisés. O líder que conduz. Fé e humildade eu vejo em Moisés. Você tem um texto que é muito interessante. É quando vai se mostrar que Moisés era um homem manso e humilde. Está em Êxodo. Mas Moisés não nasceu manso e humilde. Ele estava no palácio. E a mansidão não andava sempre com Moisés, não. Esses dias o pastor estava pregando sobre mansidão, vou falar agora aqui. E ele se tornou manso e humilde. Sabe quando ele se tornou manso e humilde, Marcos? Quando ele teve um encontro com Deus lá em Horebe. Ele viu a sarça ardendo, que não se consumia. E a palavra de Deus para ele falou bem assim, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Ele teve um encontro com o Senhor. Ei, líderes, que estamos aqui, não tem como você fazer nada para Deus. Conduzir um povo. O que é conduzir alguém? Você ser exemplo. Eu ser a resposta de Deus para a vida das pessoas. Viver com integridade, viver com coragem, viver com perseverança. Mas não tem como ser assim se eu e você não tiver um encontro real com Deus. Real com Deus. Moisés nasceu num lar cristão, você vai observar isso. A mãe dele, Joquebede, porque no tempo dele, Faraó queria matar todas as crianças. Ela tem uma direção, posso dizer assim, de Deus. E o esconde. E agora Moisés vai ser criado como um príncipe no palácio.
Mas antes dele ir para o palácio, ele fica até ser desmamado com a mãe dele. E eu imagino que ali ele foi ministrado pela sua mãe. Como eu sei disso? Porque ele vai dentro do palácio. Ele está no palácio, mas o palácio não está dentro dele. Ele entende que o povo dele não é aquele. Ele entende que aquela vida não é a dele. Até que um dia, como eu te disse, ele não estava manso até então, nesse momento. Ele tinha ensinamentos lindos. E eu gosto desse, antes de eu ler esse texto, eu gosto dessa palavra, diz assim: o caráter do cristão vai sendo trabalhado dia a dia em processo constante. E nós precisamos nos deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Tem um texto lindo lá de Coríntios 4, se não me foge a memória, diz assim: todos os lados somos confrontados, mas não desanimados. O nosso homem exterior vai se desgastando, mas o nosso interior vai se renovando dia após dia. 2 Coríntios também 3,18 diz assim: em todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, pela imagem do seu Espírito Santo. Ei, amados, sabe o que acontece com Moisés? Ele não é transformado naquele, não era transformado, ele tem sede e vontade de matar alguém, um egípcio que estava batendo no seu povo. A gente confunde muito uma frase, eu achei ela interessante: sede de justiça com sede de vingança. A gente confunde demais. Porque na Bíblia diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente distorce um pouco, porque ainda a mansidão e a humildade não entrou no nosso coração. E o próprio Jesus vai dizer assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Que às vezes a gente está cansado, está enfadado, está chateado. E a palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. E procede dos seus lábios, dos meus lábios, o que está lotado no nosso coração. Porque de manhã eu não li a Bíblia, eu vi o WhatsApp, as notícias, o G1 lá, que morreu mais 500 mil. Que isso aconteceu, que outro roubou mais, que outro fez isso, que a corrupção está assim, que outro caiu, que outro fez aquilo outro. Nós vamos enchendo de quê, Marquinhos? De bênção? Bênção. E ainda eu não falei nada com o Espírito Santo de Deus. Mas assim como Moisés, quando a gente tem um encontro real com o Espírito Santo de Deus, o fogo vai começando a arder. É como se o fogo saísse da sarça e começa a queimar o nosso coração. Ele começa a arder. Jeremias diz assim: quanto mais eu falava, mais ardia dentro do meu coração. Vai ardendo algo no seu coração, vai prosperando na sua vida. E aquele líder vai sendo transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Algo em Deus vai fazendo em você, algo novo, restaurador. Aí você começa, as pessoas começam a ver, há um brilho, assim como Moisés disse. Moisés subiu um monte. E alguém falava: há um brilho do Espírito Santo na vida desse homem, eu não consigo enxergar, eu não consigo chegar perto. Que a glória do Senhor, quando Moisés terminava de falar com Deus, ofuscava. Mas todos esses homens tiveram erro, porque talvez eu estou te falando aqui de homens que talvez façam Getúlio, mas não tiveram nenhum errinho, todos tiveram. Aí você fala assim, alguns falam assim: não, José foi um dos que não apareceu erro. Deixa eu te falar, quando os irmãos de José foram ter com ele, sabe o que José fez? Ele não tratou eles mal, ele mandou prender eles, porque o coração estava no momento chateado, viu eles. Aqueles camaradas, ele lembrou, pensa, Marquinhos, por isso que eu estou falando, cuidado com você. Aqueles caras chegando, ele olhando e falou assim, e ele lembra o sonho que ele teve, que o sol e as estrelas, o sol e a lua e 11 estrelas o dobrariam diante dele. Aí você imagina naquela posição que ele estava, Marquinhos, o que ele podia fazer? Chamar aqueles, pega eles, coloca preso. Mas ele colocou, mas daqui a alguns segundos, ele voltou, chamou os irmãos dele, colocou numa sala,
tirou toda a indumentária que ele estava, se colocou como eles e falou assim: eu sou irmão de vocês. Eles ficaram apavorados e ele falou assim: não precisa temer, que o que vocês acharam que vocês estavam falando de mal para mim, queridos, Deus se transformou em glória. Deus estava preparando. Então o que eu aprendo aqui? Através de Noé, Deus mostra a importância de nós abençoarmos a nossa família, a nossa casa, protegermos a nossa família. Esse é um tempo de proteção na família. Ore para a sua família como você nunca orou, filho. Ore mais pela sua esposa. Homens que estão aqui, ore mais pela sua esposa, ore mais pelos seus filhos. Como eu te disse, a crise não chega em você como chega neles. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Entenda isso, líder. Levante um clamor ao altar de adoração do seu lar. Levante um altar de adoração no seu lar. Perdoe o que precisa ser perdoado. Viva uma vida de integridade. Vire para sua esposa, vire para o seu esposo, vire para o seu filho, vire para a sua mãe. Fale com ele a verdade. Nisso a paz no seu lar. Com Abraão aprendo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando, olha que lindo. Como assim? Ele procurando Abraão e fala bem assim: é porque adoradores é assim. Estou precisando de você. Ele não discute. Não, ele vai. Precisamos de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando. Mateus ministrou isso aqui quinta-feira. Deus está procurando. Que coisa louca, procurar alguém. Como assim? Será que Deus não está me vendo aqui? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são sobre toda a terra. Ele vê os bons e os maus. Porque tem momentos que a gente não está adorando em verdade nada. Como eu disse aqui, quero repetir, a boca fala de outras coisas, mas o coração está distante da presença de Deus. É, Jesus, eu falo um negócio que você, no início da pandemia, você não me fez isso, até agora se fazer, agora vai para agora, não quer mais. Mas a gente continua adorando, continua andando com Deus, tá? Tem coisa, e não desanima, o Senhor é fiel. Ele não perdeu o controle. Eu quero te falar mais uma vez, com José. Deus cria meio para socorrer o seu povo no momento de dificuldades. Ele usa situações que às vezes a gente fala assim: Senhor, isso aqui como é que isso vai ser bênção? Quem ouvisse a história de José no início, alguém sentasse, imagina alguém conversando com José e falava assim: sei não, hein, rapaz? Você tem uma maldição nessa vida sua aí, ué. Tem momentos que Deus usa eu e você, filho, para ser bênção. Então pare de perguntar por quê e fala assim: ou para quê? Com a glória precisa ser manifesta na minha vida, eis-me aqui. E por último, Moisés é aquele que eu entendo a ser manso e humilde, assim como Jesus foi. O que é manso? É nos momentos de adversidade eu saber tomar decisões sérias, sensatas. Porque saber tomar decisões que é tudo calmo, eu preciso de paz para tomar decisão, amém, verdade, e eu vou te entender agora, mas Jesus diz assim: olha, eu tenho dito isso a vocês para que tenha paz. No mundo vocês vão ter coronavírus, vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O apóstolo Paulo vai afirmar: e em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E humildade é entender que na frente da honra vai a humildade. O que é humildade? Eu entender que eu não estou sozinho nesse barco, não, querido. Não só tem eu passando por situações adversas, ou está tudo bom. Não. Tem mais pessoas, e eu dobro o meu joelho e eu sei que eu preciso orar para os pastores que estão por esse mundo. Preciso orar pela liderança das igrejas. Eu preciso clamar para que Deus derrame uma unção diferente no nosso ser. Eu preciso orar para que Deus venha renovar o ânimo, venha dar graça. Eu já quero que você feche seus olhos e comece a orar pelo pastor aqui. Quero finalizar dessa forma.
que hoje é dia destinado ao pastor. Eu preguei para nós como líder, para nós entendermos um pouco da vida de um líder. Eu queria que você orasse, derramasse seu coração e falar: Espírito Santo de Deus, você imagina se não tivéssemos pastores, quantas vezes você e eu te recebemos palavra de vida, palavra de prosperidade, palavra de, às vezes você estava angustiado, e Deus usou um pastor, Deus usou uma palavra de Deus ao seu coração, rema. Então profetize agora que a glória do Senhor vai estar sobre a vida deles, em especial a vida aqui do nosso pastor, que a glória do Senhor vai acompanhá-lo, vai fortalecê-lo, quando não tiver mais ânimo, porque isso acontece. Você acha que, eu li uma estatística, você acha que não tem pastores tentando desanimar, falando assim: é do jeito que está, não é melhor não. Ovelhas rebeldes, uma situação ou outra. Só ovelhas, mas às vezes o ministério é pesado em si. Você pode orar, porque se eu e você temos o nosso peso diário, você imagina o pastor. Não estou querendo aqui supervalorizar não é isso não, de forma nenhuma. Que pastor não é super, de forma nenhuma. Pastor é igual a nós, igual eu disse, ele sente. Mas que você possa orar, feche seus olhos, ore aí. Pai, aqui estamos mais uma vez, e mais uma vez queremos clamar ao Senhor. E a oração aqui é especial, para que o Senhor venha fortalecer a vida dos pastores que estão rodeados nesse mundo. Venha fortalecer a casa, a família. Quanto, Pai amado, dessa situação, o nosso adversário talvez tenha colocado desânimo no coração, tem colocado situações adversas. Eu vi um relato de um amigo, o senhor sabe, que ele disse que o pastor falou que as ovelhas sumiram. E o valor que entrou na igreja não daria para pagar nem as contas da igreja. Venha ter misericórdia, venha prosperar o teu povo. Venha guardar. Talvez nós estamos aqui no Brasil e às vezes não há pastores, às vezes passando necessidade de alimento, porque talvez um ou outro ajuda, mas talvez há pastores passando necessidades emocionais, familiares. Como eu disse, a crise chega para cada um de uma forma diferente. Pai amado, cobre a família do pastor com a tua unção, guarda, protege, nesse tempo de pandemia, que a glória do Senhor venha descer sobre ele, glória de alegria, glória de paz, glória de restauração, glória de avivamento, restaura, abençoa, com toda sorte de bênção. Nós que aqui estamos também, vá ao nosso lar, que haja no nosso lar coragem para persistirmos em seguir ao Senhor, integridade para que o tempo não nos mude, e humildade para reconhecer que a ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a ti a majestade, não há outro além de ti, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória somente a ti pertence. Adoraremos ao Senhor quando tudo estiver bom, mas adoraremos o Senhor se não estiver bom. Nós diremos que tu és Senhor, tu és o nosso Deus, tu estás no seu santo templo, cale-se diante do Senhor toda a terra, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus, e a ti nós nos prostramos nessa manhã com ações de graça. Muito obrigado pela vida do pastor Enéas, pelos anos de vida, pelo cuidado, Senhor, dispensado à vida dele. Aqui somos gratos nesta manhã por isso, no nome poderoso que é em Jesus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Enéas? Faz favor aí, pastor, pode deixar, eu não vou abraçar o senhor não. Começar a chamar o pessoal, que fica mais fácil a câmera ver. Faz favor aí, chega aqui do meu lado aqui. Queria passar a mão do Senhor, uma lembrança simples da igreja. Um pastor, é a família toda, um projeto lindo. A gente pensou na família toda, então queria passar ao Senhor, que Papai do Céu abençoe. Derrame bênçãos, como eu disse para o Senhor no áudio, que Ele renove as forças. Que o tempo é dessa forma. Assim como nós precisamos ser renovados, eu tenho certeza que o Senhor também precisa. Que Deus renove. Amém. Pode ficar aqui, pastor, ou não? É melhor. Posso? Então pode descer ali. Você quer? Ah, tá.
Deixa eu chamar a Miriam, eu coloco o vídeo. Vem cá, Miriam. Por favor. Vou ver se dá para falar. Vocês estão entendendo, gente? É porque eu estou disfarçada. Eu estou disfarçada aqui na frente, estou correndo, pastor, já tem dias. Pastor, queremos agradecer. Somos gratos ao Senhor pelo presente que Ele deu para a nossa igreja, que é a sua família, é o Senhor. Muito obrigado pelo cuidado. E vou tirar, que Ele sabe que sou eu. Muito obrigado pelo cuidado por cada um de nós aqui. Essa é uma lembrança do Ministério de Famílias, tá? Que Deus continue abençoando a vida do Senhor cada dia mais. E pode contar comigo. Eu defendo o Senhor, pastor. Pessoal, nós dividimos de manhã e à noite, tá? Vai ter alguns irmãos à noite, gratulando com o pastor, então nós dividimos, pandemia. Nós deixamos de manhã para os machões. Pessoal, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor. É um motivo de muita alegria, né? Poder estar aqui nesta manhã, participando desta data, né, comemorativa, qual nós estamos matando 2 coelhos com uma paulada só. Se bem que coitado do coelho, né? Comemoração aí ao dia do pastor e também o aniversário do pastor Enéas, né? E sempre, irmãos, nós lembrarmos de agradecer ao Senhor por ter enviado este homem que nós verdadeiramente reconhecemos que foi de Deus aqui para este local aqui, porque nós realmente precisávamos de alguém com o caráter dele, com a simplicidade dele, tá? Uma pessoa de acesso fácil. Ninguém aqui pode falar que não tem acesso ao nosso pastor, tá? Então nós glorificamos grandemente. E como Getúlio disse na palavra, o Senhor colocou no coração dele dizer sobre a arca, né? Que ali naquela arca era um local de salvação. Mas ali naquela arca tinha muitas dificuldades. Eu nunca tinha visto dessa forma. Imagine dentro do local fechado ali com várias personalidades, né, digamos assim, diferentes, envolto a tantas coisas, tantas adversidades. Então, pastor, é uma homenagem simples, em nome do Departamento de Homens em Ação. 1, 2, 3, e de toda a igreja, tá? É de coração, viu? Eu que agradeço. Pronto o vídeo aí? A noite vai ser melhor ver, mas vamos mandar aqui hoje também. Tem mais algum, irmãos? Se for, você fala aí que eu depois achei. Vamos lá. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou, e viu que uma faltou, e uma ovelhinha faltou. Saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar.
aniversário, pastor. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe. Obrigado por ser nosso pastor. Tem mais um. Porque nós é assim. Só esse? Tá. À noite vamos passar os outros então. Amém? Tem mais alguém, irmãos? À noite vai deixar todo, né? Pastor, com o senhor agora. Deixa eu passar aqui, ó. Daqui a pouco nós cantamos parabéns, tá? Amém. Esse é o novo protocolo, né? Tem que passar o microfone, tem que passar o álcool. Louvamos a Deus. Primeiro a graça e a paz, né? Obrigado pela homenagem. Obrigado pelo carinho. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas famílias, né, aqui representadas. Que o Senhor Deus continue abençoando as vossas vidas. É a minha oração a Deus. E eu louvo a Deus, né, por esta homenagem aqui feita, né, pela mensagem do vídeo das crianças, né? Isso mexe com o coração da gente, né? E louvo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos também que estão nas suas residências. Os nossos irmãos idosos, né? Que o Senhor Deus abençoe rica e abundantemente, porque eu creio que eles estão homenageando também, né, o pastor neste dia, juntamente com os irmãos que aqui estão. Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus por esta manhã e também apresentando os nossos dízimos e ofertas, né? Vamos estar consagrando as nossas ofertas. Eu disse no mês de abril que nós estaríamos, né, enviando uma oferta para ajudar, irmãos, os nossos queridos missionários. Imagina essa situação de pandemia, né? Como é que estão os nossos missionários? E nesta manhã eu relembrei aqui, né, esse compromisso, ainda não foi enviada essa oferta. Eu gostaria de convidar você que vai ofertar, que você ofertasse com o propósito de socorrer o missionário. Nós queremos mandar uma oferta para ajudar missões, né? E através da sua oferta agora, e os irmãos que vão vir à noite, nós vamos estar colhendo essa oferta e enviando para ajudar esses missionários. Porque, irmãos, tem muitos missionários passando momentos muito difíceis, sabe? Então, nós precisamos socorrê-los. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem, né, tido misericórdia de cada um de nós, né? Eu creio que Ele tem suprido as suas necessidades, necessidade da sua família. E nós também queremos ajudar esses missionários que precisam, que são também pastores, né? São pessoas que estão lá no campo, levando a palavra de Deus, abriram mão de sonhos, de projetos pessoais e aceitaram o projeto de Deus para as suas vidas. Então nós vamos estar neste momento. Pegue aí a sua oferta, vamos apresentar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Nós apresentamos também diante de Ti, ó Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor. E Te pedimos, ó Pai, que essa oferta, que nós, Pai querido, queremos enviar para socorrer os nossos missionários, que sirva de bênção na vida deles, que sirva de bênção para as suas famílias. Aqueles que não puderam trazer agora, Senhor, que não vão poder estar aqui à noite, que eles possam também depois, ó Pai querido, estar sendo tocados pelo Teu Espírito, e possam também estar, ó Deus, contribuindo, ó Deus, para socorrer, para suprir as necessidades desses missionários. Tem misericórdia, Pai. Nós oramos, nós consagramos a Ti, nós Te louvamos, ó Pai, pela vida da Tua igreja. Que o Senhor abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a vida de cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Pode trazer a sua oferta de amor, de gratidão, de louvor a Deus, de adoração a Ele, pois Ele é digno.
Aleluia. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é o dono das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela tua provisão. Nós te louvamos pela tua bondade. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos porque o Senhor está cuidando dos missionários. Te louvamos porque o Senhor está cuidando dos teus servos pastores, ó Pai, que o Senhor levantou para pastorear o rebanho do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles, aqueles que estão angustiados, aflitos neste momento, que a tua paz, que excede todo o entendimento, possa guardar os seus corações, possa guardar os seus sentimentos. Aqueles, ó Pai querido, que devido à pandemia, Senhor, estão sem recursos para sustentar a sua família, que o Senhor os ajude, Pai, que o Senhor sustente, que o Senhor supra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, com as vossas famílias e também todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um ótimo almoço, um ótimo dia, no nome de Jesus. Feliz aniversário, desejamos.